Fala, futuros colegas do sexto semestre! Bem-vindos a mais uma de nossas revisões clínicas. Hoje, nós vamos destrinchar as infecções osteoarticulares agudas na pediatria. E olha só, esse é um tema absolutamente crucial para a nossa prática na enfermaria e no pronto-socorro. O diagnóstico precoce aqui é literalmente o que separa uma criança de uma recuperação total de uma deformidade irreversível que vai comprometer o desenvolvimento motor dela para sempre. Então, vamos mergulhar fundo nisso. Para começar, imaginem a cena. Estamos no plantão e chega uma criança de 3 anos claudicando, ou seja, mancando e com febre. E aí, qual é a nossa conduta imediata? Esse cenário clássico testa direto a nossa capacidade de reconhecer os chamados sinais de alerta. Não dá para simplesmente prescrever um analgésico e mandar para casa, certo? O nosso raciocínio clínico precisa ser extremamente ágil para evitar danos estruturais irreversíveis. Para organizar as ideias, nossa revisão vai passar rapidamente por esses 6 blocos temáticos: o desafio clínico inicial, a diferenciação entre artrite e osteomielite, quadros complexos e espondilodicite, nossa microbiologia, como fechamos o diagnóstico e, por fim, o manejo terapêutico e cirúrgico. Bora para o primeiro ponto, o desafio clínico inicial, focando na epidemiologia e nas vias de disseminação. Essas infecções atacam principalmente os meninos menores de 5 anos que eram previamente ígidos. O grande X da questão é o mecanismo, a disseminação hematogênica. Na prática, isso quer dizer que uma infecção boba, tipo uma dor de garganta ou uma lesão leve na pele, gera uma bacteremia transitória. A bactéria cai na corrente sanguínea e vai parar direto lá na metáfise óssea, que, por ser uma área de crescimento acelerado, é supervascularizada. E é exatamente ali que o problema começa. Avançando para o nosso segundo bloco, artrite séptica versus osteomielite. Vamos diferenciar esses dois pesos pesados. Aqui tem uma armadilha clássica de exame físico em que a gente não pode cair. Na artrite séptica, a infecção está dentro da articulação. A dor é simplesmente alucinante à mobilização passiva. A criança chora copiosamente, recusa qualquer movimento e defende o membro. Já na osteomielite, o problema é no osso. Então a dor é metafisária, bem localizada, não tem limitação do espaço articular em si e a criança muitas vezes até consegue movimentar a articulação, mesmo com algum desconforto. E por que a artrite séptica é uma emergência tão absurda? É por causa desse perigo anatômico. A cartilagem articular é avascular e não tem células de defesa próprias. Se acumular pus ali no espaço sinovial, as bactérias destroem a cartilagem rapidamente e o dano é permanente. É uma verdadeira corrida contra o tempo. Bloco 3. Infecções mistas e espondilodicite. Vamos ver como essas condições podem se fundir em apresentações mais complexas. Olha só essa armadilha anatômica. Estruturas como o fêmur proximal ficam muito perto ou até mesmo dentro da cápsula articular. Se a osteomielite se instala nessa metáfise intraarticular, o pus pode acabar rompendo direto para o espaço sinovial. O resultado? Um quadro misto e gravíssimo de artrite séptica secundária à osteomielite. Agora, contrastando com aquela dor aguda, temos a espondilodicite, que é a infecção da vértebra e do disco intervertebral. É mais comum lá na lombar, em L4 e L5. O grande problema é que a evolução é super insidiosa e geralmente sem febre alta. A criança sente dor lombar, recusa-se a sentar ou ficar em pé. Por ser um quadro muito vago, isso engana muitos médicos, levando a um atraso absurdo no diagnóstico, que chega a ser em média de 27 dias. Entrando no nosso quarto bloco, microbiologia e agentes etiológicos. Afinal, quem são os suspeitos que estamos caçando? Sem surpresas aqui, o Staphylococcus aureus é o rei absoluto, responsável por 70 a 90% dos casos. Mas muita atenção. A gente não pode mais fechar os olhos e receitar apenas a velha oxacilina. Estudos brasileiros mostram que a resistência do MRSA comunitário pode chegar na casa dos 40 a 45%. Precisamos ficar muito ligados nisso. Outro alerta máximo de prova e de vida real, a Kinghella Kingai. Em crianças pequenas, menores de 36 meses, ela é um patógeno emergente e bem furtivo. O problema é que ela tem um crescimento muito difícil nos meios tradicionais. A gente precisa inocular a amostra diretamente naqueles frascos de hemocultura para conseguir isolar essa bactéria direito. Na prática, a gente sempre tem que cruzar a microbiologia com a história do paciente. Neonato, pense em Streptococcus do grupo B e gram-negativos. O paciente tem anemia falciforme? Salmonela vira uma suspeita primária.
Em adolescentes sexualmente ativos, lembrem da Neisseria gonorrhea. E se o quadro tiver necrose grave e múltiplos abscessos, devemos suspeitar de cepas de S. aureus, produtoras da toxina Panton Valentine, que são hipervirulentas. Vamos para o bloco 5, diagnóstico. Como nós confirmamos essas suspeitas usando laboratório e imagem? Regra de ouro absoluta para a enfermaria, anotem aí. Marcadores inflamatórios como a PCR e o VHS costumam subir. Mas se eles vierem normais nos primeiros dias da doença, isso não exclui de jeito nenhum uma infecção profunda no osso ou na articulação. A clínica é sempre soberana. Na radiologia, temos uma linha do tempo muito claro. Nos dias 1 a 2, o ultrassom é excelente para detectar derrames articulares. Do dia 3 a 5, a ressonância magnética é o padrão ouro absoluto para detectar aquele edema precoce na medula óssea. E o raio-x? Ele só vai mostrar rarefação e elevação do periósteo lá pelo dia 10 a 21. Ou seja, nunca usem raio-x simples para descartar osteomielite aguda no comecinho. Chegamos ao nosso último bloco, manejo terapêutico e cirúrgico, como a gente resolve o problema e salva o nosso paciente. A cobertura empírica inicial depende da idade e do perfil. Menos de 3 meses? Usamos ceftriaxona ou oxacilina associada a gentamicina. Acima de 3 meses, a oxacilina entra em cena. Mas, como comentamos, se no nosso hospital a prevalência de MRSA passar de 15%, a gente é obrigado a adicionar clindamicina ou vancomicina. Em paciente com anemia falciforme, a escolha recai sobre a ceftriaxona. E a cirurgia? As regras são claríssimas. Se for artrite séptica, é centro cirúrgico para drenagem imediata. Precisamos lavar para salvar a cartilagem. Já na osteomielite, nós iniciamos com antibiótico venoso e monitoramos por 72 a 96 horas. A gente só vai operar a osteomielite se houver falha clínica, febre persistente ou a formação nítida de um abscesso. Historicamente, essas crianças ficavam semanas internadas recebendo antibiótico na veia. Hoje a gente sabe que a transição para a via oral é segura. Mas quando fazemos isso? A transição só acontece quando o paciente está sem febre, clinicamente bem e, crucialmente, quando a PCR dele caiu de 30% a 50% em relação àquele valor de pico inicial. Para fechar nossa revisão, com toda essa estrutura fisiopatológica e clínica na cabeça, como nós vamos examinar a próxima criança que chegar claudicando no pronto-socorro? O nosso objetivo primário é garantir que nenhuma infecção silenciosa passe batida, que esses conceitos guiem o nosso raciocínio no próximo plantão para protegermos esses pequenos de danos irreversíveis. Um excelente estudo a todos nós e nos vemos na nossa próxima análise clínica.